Vocês estão vendo, pessoal, a tela? Sim. Nossa, não tá. Tá, só se... Paulo, para nós aparece a tela e aparece que está gravando. Tá, muito obrigado. Só que agora a gente não tá vendo aqui. Deixa eu só dar um FN. Esse aqui, F4. Vou duplicar. Acho que agora vai. Isso, é. Aí eles vêm. Isso, pronto. Pelo amor de Deus. Casa de um perrengue. Deixa eu saber aqui. Tá fora, que eu acho que ele sabe. Deixa eu ver. Olha aqui de novo. Semana passada a gente começou a falar sobre os centros energéticos, né? E hoje a gente ia começar a falar sobre os chakras especificamente. Mas eu estava dando uma lidinha, né, no livro Natureza Esotérica, que pautou a nossa apresentação, e eu achei um trecho que eu achei importante a gente falar um pouquinho antes de continuar, de entrar no assunto dos chakras. O Paulinho sempre lembra a gente da importância de quando a gente está trabalhando com um serviço de cura, não se apegar à doença ou tomar muito cuidado com os nossos desejos e intenções com relação à pessoa que está buscando ajuda. E aí eu vi esse trecho no livro em que o mestre, o tibetano, fala especificamente sobre isso, porque quando o Paulinho falou isso em um dos estudos que a gente estava tendo, eu tive até uma dúvida que eu comentei com ele, que quando a gente fala para a gente não se preocupar com essas questões específicas, mas realmente irradiar o amor e ter essa conexão com a alma, pode ficar aquela impressão de que então não adianta fazer nada, né? Porque se é só a alma que faz, é só o plano divino que se expressa, o nosso trabalho é em vão. E aí esse trecho trouxe alguns esclarecimentos para mim, então eu queria compartilhar com vocês para a gente refletir sobre isso. Pessoal de casa, se não tiver movimentando os slides para vocês, vocês avisam, tá bom? Por favor. Tá ok. Minimizar. Então, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a importância do estudo desse centro de energia, porque pode parecer às vezes que a gente está só estudando em vão ou patinando aqui nas informações, e é um assunto profundo, é um assunto abstrato, também é um assunto técnico, então pode surgir a dúvida, qual a necessidade de estudarmos detalhes físicos, psicológicos e sistêmicos, se por um ato da vontade ou do poder divinos, a cura pode ser realizada? Né? É mais ou menos a indagação que na época a gente começou a estudar, eu tive. Então, se é uma questão de vontade divina, qual que é a nossa função, qual que é o nosso papel? E aí o mestre, nos textos, ele esclarece que essas ideias são basicamente verdadeiras, porém estão baseadas num equívoco, no tempo e espaço. Se todos os curadores fossem mestres de sabedoria, se fossem todos eles clarividentes, se eles compreendessem a lei do karma e sua ação na vida do paciente, e se eles tivessem a habilidade de somar a todos os requisitos acima o uso de certas palavras e mantras, aí então o conhecimento acadêmico seria desnecessário. No entanto, esses requisitos não são e não podem ser satisfeitos. Então, pelo que eu entendi desse trecho, ele quer dizer que o estudo, o entendimento acadêmico, entender os processos que acontecem no serviço de cura é importante justamente para a gente conseguir trazer a mente, trazer esses processos ao nosso mental, porque é isso que vai nos ajudar como curadores e autocuradores, né? Então, óbvio que o plano divino existe, essa expressão existe, mas que a gente poderia só contar com isso se a gente tivesse todos esses requisitos, e não é o caso, faz parte justamente do nosso desenvolvimento. Posso? Claro. Eu acho que é um ponto importante, porque às vezes a gente se coloca numa posição como se a gente tivesse realmente muito empoderado, né? E se a gente conseguisse, através da nossa mente, das nossas práticas,
promover, tipo assim, mentalizei e aconteceu. Né? Tem muito essa vibração aí, né? Em grupos de nova era e tudo mais, essa coisa do segredo e tudo. E é um olhar bastante inexperiente. Né? Então, claro, a gente tem um potencial para atingir tudo isso. Mas se a gente não trabalhar gradualmente, não se esforçar, não estudar, não tiver experiência prática, isso não vai acontecer. Né? As coisas não acontecem assim. Né? Então, é um pouco para a gente desviar esse olhar excessivamente místico para a importância de que a gente precisa, sim, saber, conhecer, entender o funcionamento. Aí a gente pode cooperar conscientemente com esse influxo da energia desde um ponto mais elevado até que ela atinja a matéria. E aí ele continua: até que haja um conhecimento total, é vitalmente necessário que a estrutura de poder e vitalidade e a rede de energias e forças que compõem o organismo humano sejam estudadas. A captação mental dos processos de cura é necessária. A inércia do homem ou mulher comuns é que os faz rebelarem-se contra as necessidades de dominar o lado técnico de cura. É muito mais fácil voltar-se para a divindade, uma divindade realmente latente, mas não expressada, e deixar isso com Deus. Aquela questão de, bom, eu estou aqui só fazendo nada porque Deus que manda, né? E sou um canal. Eu sou um canal e eu não preciso me esforçar nada porque eu sei que está com Deus e Deus que define tudo. E a gente se isenta de responsabilidade. Então, para a gente ter esse cuidado também de não confundir estarmos aqui para irradiar amor, para buscar essa conexão, com completa isenção de compreensão dos processos, de estudo, de entendimento. E acho que isso corrobora muito com o fato da gente estar aqui estudando também, porque senão seria até desnecessário a gente estar aqui nesse tempo estudando, se aprofundando, tentando compreender esses processos, porque seria só uma questão de não estar sob o nosso domínio, é Deus que determina. Anitta, o Divaldo Franco tem uma analogia que ele faz em relação a exatamente isso que você falou, que eu acho bárbara. Ele diz assim, que por melhor que seja o pianista, o som é sempre do piano. Então, não adianta nada você contar com Deus se a expressão que vai estar ali, né, manifestando é você. Então, quanto melhor preparada, quanto mais você estudar, aí sim você consegue ser um canal fiel. Né? Se o piano está desafinado, o pianista pode ser o melhor do mundo, o som vai ser desafinado. Né? Exatamente. E a gente estuda muito que o nosso canal principal de conexão e entrada é aqui, né? É o mental. O nosso primeiro, quando a gente fala da questão mais concreta, e como que a gente desenvolve o mental? Como que a gente ajusta essa anteninha aí, que é para captar justamente a verdade, né? Os princípios espirituais, para que a gente consiga compreender e expressar nossa antena mental. Então, a gente precisa desenvolver, não tem como se isentar disso num serviço de cura ou num serviço espiritual, né? É muito mais fácil reconhecer o amor e sua emanação do que dominar os processos pelos quais ele pode tornar-se efetivo. Também muito aquela questão da fé cega, né? De vai dar tudo certo, a intenção é boa, tudo ótimo, mas sem a compreensão ou a ação correta para aquilo acontecer, ele é inefetivo, né? Ele tem lampejos, né? Agora, quando a gente entende o processo, a gente consegue criar um fluxo onde ele não seja esporádico, né? Onde ele realmente possa acontecer e aí se tornar efetivo. O poder sintético da mente, auxiliado pelo verdadeiro amor, algum dia será um instrumento de todos os verdadeiros curadores. Então, nós temos todos esses aspectos que envolvem o nosso ser. Então, não é à toa. A gente precisa e deve usar para que a gente possa expressar e cumprir a parte que nos cabe, né? Eu só tenho uma dúvida sobre esse poder sintético. De sintetizar. O poder de... A gente, por exemplo, está aqui lendo, né, esses textos, a gente interpreta, compreende e sintetiza numa ideia para que a gente consiga... Porque senão seria só o poder da mente, né? E aí nós começamos com o primeiro chakra. Alguém quer
fazer algum comentário antes da gente começar? Tudo bem? Alguém de casa? Por que será que o chakra coronário seria o voto? É a representação simbólica, eu penso que é porque ele é o mais elaborado, então é o que tem mais pétalas. Acho que é uma analogia. Porque 1000 é muito. É demais. O tibetano traz o lótus como símbolo para falar de todos os centros, ali, todos os chakras. Então, cada um ele traz uma característica. No caso do coronário, ele chama de lótus de 1000 pétalas. Posso fazer um adendo? No sentido da flor de lótus, que nasce do lodo em direção à luz. Então, os chakras começam das que tem menos pétalas, vai aumentando para uma iluminação. E no caso do chakra coronário, o tibetano ainda diz que é o único chakra que se mantém invertido depois do desenvolvimento pleno da vida da alma. Então, todos os chakras começam invertidos e vão, de alguma forma, como é que fala? Chama isso? Se virando, se voltando para cima. E o chakra coronário não. E ele diz que isso é justamente porque ele é o canal principal de ligação com os aspectos espirituais. Então, que é realmente... Ele começa para cima e... Não, ele se mantém acima, porque ele não vira, né? Ele não faz assim. Só vira assim. Porque é como... se ele de baixo para cima, sempre porque ele está nos conectando, com a energia espiritual. E os outros lados depois ele jogar as outros. né? Isso. Ele só vai virar nas iniciações mais elevadas. Como se fosse uma da chuvinha, que não tem muito trabalho. É o nosso caso aqui. Também não. A gente, nossa, foi invertidinho, tá, gente? Por enquanto a gente trabalha com esse pau. Algum tempo. O meu tá bem invertidinho. A localização dele é na parte superior da cabeça, então eu coloquei ali uma setinha que não dá para ver direito na imagem, mas é aqui onde a gente sempre visualiza, né? O coronário. E a esterilização física dele é a glândula pineal. O tibetano sempre fala que essas glândulas que a gente fala que tem uma ligação com o chakra é a esterilização física dele. Então, por isso que eu mudei a expressão aí para ficar como esterilização física. E aí eu trouxe uma observação só para a gente compreender a função da glândula, quando a gente pensa na questão física mesmo, biológica, que isso também traz um pouco mais de esclarecimento sobre a própria função e energia do chakra, né? Então, a glândula pineal, ou epífise... Epífise ou hipófise? Epífise. A hipófise é outra. Epífise neural é responsável pela síntese de melatonina, hormônio do sono, que sincroniza o nosso ritmo biológico. A pineal consegue captar a luz e escuridão, regulando assim o nosso ritmo diário e controlando os ciclos do sono, da maturidade sexual e do equilíbrio psicoemocional. Este último, ao secretar serotonina, neurotransmissor que opera os níveis de humor e de energia. Então, apenas essas funções somente são da glândula pineal, tá? Então, o chakra coronário corresponde ao nosso solo espiritual central. Ele conecta a mônada com a personalidade. É o centro de Shambhala no corpo físico e o agente do primeiro aspecto divino, vontade ou poder. Quem lembra dos raios vai lembrar mais até dessa questão dos aspectos, né, divinos. Se a gente for fazer uma analogia, né, com os 3 raios, o primeiro raio é o que se relaciona com o nosso aspecto mais interno, ou esotérico, que é por isso que é a nossa mônada, ou o nosso espírito. Então, por isso que ele tem essa relação, né? O nosso solo espiritual central é a nossa própria mônada. Assim como a gente vai ver mais para frente que o chakra que se conecta com a alma é o cardíaco, né? E o que se conecta com a personalidade é aí tanto da garganta, em termos da mente, e quanto a ágina, que é a personalidade integrada. Ele relaciona o iniciado com todas as partes da vida planetária. E aí ele chama de iniciado porque, se não for iniciado, ele não relaciona, nesse caso, não está distante de relacionar. Então, não é o ser humano qualquer que através do chakra consegue se relacionar. Acho que é legal só lembrar, né, tá, que dentro desse chakra das 1000 pétalas é dito que tem um outro mini chakra
12 pétalas que promove essa relação profunda que existe entre o chakra da coroa com o chakra cardíaco. Que eles são as duas a porta de expressão da alma. Então, eles estão profundamente relacionados, como se não estivesse dentro do outro. Ele entra em atividade funcionante após a terceira iniciação e é o órgão para a distribuição da energia monádica, do aspecto vontade da divindade. De novo, a questão do primeiro aspecto divino, do primeiro raio, é do poder e vontade. Então, assim, desculpa, Imagina, não é que a gente não tem, a gente tem, mas ele não está em plena atividade. Lógico, a gente visualiza, a gente imagina, né? Todo mundo tem a sua pineal, mas ele não está na sua atividade plena antes da terceira iniciação, que é aquela da transfiguração, que é onde realmente tem um contato com a Mura, né? A gente está desenvolvendo. Está desenvolvendo, né? Ele isso. existe em desenvolvimento. Isso. Relaciona-se com a personalidade tripla pelo Antakarana, que discípulos iniciados estão em processo de construir. Antakarana que a gente já conhece, sempre fala, né? Está intimamente relacionada ao centro da base da coluna, o chakra básico, produzindo a manifestação da vontade ou propósito divinos. Aí também, quando já é iniciado, né, nesse nível de desenvolvimento, porque o chakra básico é responsável pela manifestação concreta, né? É o órgão de síntese porque, após a terceira iniciação e antes da destruição do corpo causal, ele reúne em si mesmo as energias dos três aspectos da vida manifestada. Eu não sei se vocês lembram, acho que algumas vezes a gente já falou essa questão do corpo causal, de depois da morte, como é que acontece a dissolução, né? Vai para o plano astral primeiro, fica um tempinho lá, depois vai para o plano mental, e aí o corpo causal ele se dissolve para que a alma depois crie um novo corpo causal para uma nova encarnação. E quando esse corpo causal se dissolve, existe uma síntese, né, como se fosse um pendrive com um registro de tudo que o espírito, né, está desenvolvendo para que crie nova vida. E é esse chakra que está relacionado com essa síntese. Essa síntese é chamada de átomo permanente. Então, depois que a gente sintetiza a experiência do corpo físico, do corpo astral, do corpo mental, esses átomos permanentes ficam impressos no corpo causal, que é o corpo que reveste a alma. E aí, a partir desse ponto, a alma cria uma nova encarnação. Essa destruição do corpo causal, ela ocorre na quarta iniciação, que é a iniciação da renúncia ou como chama? Da crucificação. Então, por isso que ele diz, né? Após a terceira iniciação, que é a iniciação da transfiguração, esse chakra começa a ficar mesmo ativo. Aí ele tem um processo, lembra que ele está para baixo. Aí ele tem um processo, nesse ponto do caminho, do despertar da Kundalini. Aí, por isso que ele tem uma ligação direta com o chakra básico. Aí sim, né, ele ativa essa energia que se eleva e quando ela se eleva, eles se unificam e aí ocorre a dissolução do corpo causal. Esse corpo causal é quando a gente... quando você fala que ele vai dissolver depois, quando a gente vier para uma outra encarnação, ele forma um outro. Na verdade, o corpo causal ele é o corpo que reveste a nossa alma. Então, ele só vai se dissolver nesse momento da quarta iniciação. Entre uma vida e outra, os outros corpos se dissolvem. Físico, etérico, emocional e mental. Tá. Aí, igual o Thay explicou, uma síntese de cada um desses corpos, que a gente chama de átomo permanente, ela vai ficar impressa nesse corpo causal. Porque aí é onde, a partir desse ponto, que a alma vai reconstruir, a partir dessa experiência sintetizada nesses átomos, novos corpos. Mental e físico da próxima encarnação. Não, o causal fica lá. Aquilo que a gente chama de perispírito. Então, era Que isso. ele vai... Mas não é bem isso, né? É que o perispírito é uma simplificação Então, dessa é isso que eu estrutura. sei. Seria o perispírito, mas o perispírito era uma visão mais... Mas se você pensar, conforme você vai tendo as encarnações e você vai evoluindo em cada uma delas,
cada vez mais esse perispírito vai Vai ficando se mais sutilizando. sutil. Só que dentro exatamente. do espiritismo, Até o perispírito ponto- se mantém sempre no plano astral. Hã? Segundo o espiritismo, o perispírito se mantém sempre no plano astral. Ele não sai do plano astral, porque é no plano astral que acontece. Não existe o plano mental, não existe a. Os 7 planos, Não como tem eles as dizem. diferenças dos Não planos. existe. É. Mas seria essa Então é uma visão mais É uma simplificada. visão sintética, né? seria essa ideia. Ele vai se sutilizando até ele desaparecer. Só que nesse caso ele não se sutiliza porque ele é o corpo que reveste a alma. Então ele já está numa vibração bastante sutil. Né? O que vai se sutilizando são os corpos materiais, as manifestações. Está relacionado ao primeiro raio, como a gente já tinha comentado, né? Será que dá pra continuar? Que horas são? Posso pegar o celular? Pode, claro. Oi, acho que dá. Pegar o alarme. Vamos então para o chakra frontal, centro ágil também, bem familiar para a gente. Simbolicamente, ele não assume a forma de um verdadeiro lótus. São apenas 2 pétalas compostas por 48 pétalas menores cada uma. Então, como se fossem 2 pétalas, cada uma com 48 pétalas somando 96 pétalas. Tem uma coisa interessante. Ah, não, desculpa, fala esse último, esse outro, daí eu falo. Tá. As 2 pétalas se estendem como asas à direita e à esquerda da cabeça, simbolizando o caminho da matéria e o caminho do espírito. Aí, se a gente somar as pétalas, segundo os indianos, dos chakras, daqui até aqui, dá 48. Então, o que esses chakras simbolizam? Né? É como se fosse, então, primeiro, uma síntese de todos os outros, ele que promove essa síntese, e, ao mesmo tempo, ele promove o desmembramento dessas 48 no aspecto espiritual. Tá? Por isso que dá as 96, e por isso que tem esse símbolo, que também pode ser visto como infinito, daí tem várias interpretações que a gente pode dar. Mas é ele que sintetiza toda a nossa vida de personalidade e faz a ponte para a vida espiritual. E o próprio tibetano fala da questão de ser simbolicamente, né? É importante falar isso para a gente não achar que realmente é uma coisa concreta, é a flor de lótus, mas eu acho que é mais para a gente conseguir compreender completamente uma ideia tão abstrata como é do centro energético, né? A localização dele é entre as sobrancelhas, aqui no chamado também terceiro olho, e a exteriorização física dele é a glândula pituitária ou hipófise. A hipófise. Agora foi. Foi contemplado. A hipófise controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas e é conhecida como glândula mestra. A partir de sua relação com o hipotálamo, promove interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso e atua na regulação do metabolismo, do crescimento, do ciclo menstrual, da produção de óvulos, espermatozoides e de corticoides naturais. Produz também a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, a prolactina e o hormônio antidiurético. Então, também apenas a glândula mestra está relacionada com o nosso chakra frontal, o centro ágil. Relaciona a tríade espiritual com a personalidade. Então, o chakra coronário a gente viu que relaciona a mônada com a personalidade e o chakra frontal relaciona a tríade espiritual com a personalidade. A tríade espiritual é como se fosse um intermediário. Do mesmo jeito que existe a alma, é um intermediário entre o espírito e a matéria, a tríade espiritual é um triângulo simbólico também, que é meio que um intermediário entre a alma e a mônada. Então, o indivíduo que, nesse momento da terceira iniciação, ele já tem um contato total com a sua alma, aí ele começa a se relacionar com a mônada via tríade. Aí, conforme ele vai tendo outras iniciações mais elevadas, aí a tríade também deixa de ter uma função, porque ele já consegue uma conexão total com a mônada. A tríade não é a luz, o amor e a vida, e o propósito. A tríade é um símbolo que ela é formada também pelo átomo permanente de planos mais elevados. Do plano mental superior, humano superior, do plano búdico, que a gente conhece como intuicional, e do plano... como que é o outro mesmo?
Adi, Não, Padaka, ou monático, e eu sei isso que a gente colocou em português. Não, espiritual. Atma. Atma. Então, é formada por esses três. A gente pode trazer depois Isso, uma imagem, uma porque imagem fica mais fácil. A imagem Fica eu mais gosto fácil, que a gente é. sempre visualiza e fica mais fácil de lembrar. Corresponde ao sol físico e à expressão da personalidade integrada. Então, a gente sempre, inclusive nas nossas meditações, visualiza a nossa integração da personalidade ali. É o órgão de distribuição da energia do terceiro aspecto, inteligência ativa, para discípulos e iniciados. E aí, de novo, o tibetano coloca especificamente para discípulos iniciados, porque para o ser humano que ainda está em desenvolvimento, não é o chakra frontal que é responsável por isso. Está relacionado com a personalidade pelo fio criativo da vida, portanto, em íntima conexão com o centro da garganta, o chakra laríngeo. Quando combinadas, as forças desses dois centros, o frontal e o laríngeo, produzem a mais alta manifestação criativa da ideia ou propósitos divinos. Eles que conseguem trazer para a forma essa manifestação. Então, o primeiro raio é o propósito, é bem abstrato. Aí, o segundo raio, esse propósito vai se transformando em consciência. E aí, como se fosse um plano. E aí, é o terceiro aspecto que organiza e expressa isso, esse plano. O centro ágina focaliza a intenção de criar, e não a criação em si. Boa. Ele expressa a imaginação e desejo em suas duas formas mais elevadas. Então, porque a gente vai ver também no chakra laríngeo, que ele tem muito a ver com a criação e a expressão. E o centro ágina, ele tem a ver com a criação, mas mais com a imaginação e o desejo na forma mais elevada. A pré-ideia, a pré-expressão, a ideia pré-expressão. E aí, quem concretiza mesmo aí é o laríngeo, ou o centro da garganta. É o centro do idealismo, portanto, está estreitamente relacionado ao sexto raio. Isso para mim foi uma super novidade. Porque a gente pensando que é um centro tão sutil e elevado, o sexto raio, a gente sempre acaba relacionando com algo mais dramatizado. O sexto raio está relacionado ao segundo e terceiro aspectos da divindade. Ele funde, ancora e expressa. E por isso que ele está relacionado com o centro ágina. Assim, o centro ágina é o ponto da cabeça onde está simbolizada a natureza dual da manifestação nos três mundos. Ele funde as energias criativas da garganta e as energias sublimadas do desejo, ou verdadeiro amor do coração. Será que dá para entender? Melhor não, né? Vai ser bem corridinho, Melhor não. coisa. Melhor não, tá bom aqui, ó. Né? Pessoal de casa, vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Tudo bem aí? Tudo bem? Em ordem. Sim, tudo bem. Então tá jóia. Quando vocês argumentam entre si aí, a gente não ouve direito. Você ouve você e o Paulo, mas não ouve direito o que as outras pessoas estão comentando. Tá, a gente vai pensar uma forma de resolver isso. Obrigada, viu? Fala mais não. Dá para ouvir a gravação também depois, né? Será que não perde? Mas acho que vai Vai pegar, pegar, né? Não, nem Porque se eles não pegam lá, nem conforme. não sei. Eu tentar depois que consegue pegar. a gente vai ver o que... Ou quem quer falar? Se aproxime do falante. Talvez seja a máscara. A máscara. Sinais, né? Acho que é baixar a máscara. Melhor. Isso.